quero começar esse vídeo falando sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, porque é um empate em 1-1 com o Mirassol que para mim tem um sentimento de derrota, porque era para chegar aqui comemorando com vocês que o Santos tinha conquistado mais uma posição dentro da classificação, que foi uma rodada perfeita, só que de novo o Santos acaba desperdiçando isso. Então vamos lá. Classificação de momento. São Paulo está na 13ª colocação com 27 pontos. São Paulo foi derrotado para a Chapecoense. E eu confesso para vocês que era um resultado que eu imaginava que não ia acontecer. Eu até imaginava que o São Paulo vencesse a equipe da Chapecoense. Mas o São Paulo, pelo visto, é tão incompetente quanto o Santos. Aí o Santos está na 14ª colocação com 26 pontos. O Grêmio na 15ª colocação com 25 pontos. Grêmio que foi derrotado. Internacional que empatou com o Atlético Mineiro na 16ª com 25 pontos, o Mirassol que empatou com a gente na 17ª, primeiro time na zona de rebaixamento com 24, o Remo que foi derrotado para o Fluminense 23 pontos, o Vasco que foi goleado pelo Palmeiras na 19ª colocação com 22 e a Chapecoense que venceu o São Paulo com 14 pontos na última colocação. Ou seja, de todos esses times, do 13º para baixo, o único que teve um grande resultado foi a Chapecoense. Então era para ser uma rodada perfeita para o Santos ficar na 13ª colocação com 28 pontos e um pouco mais tranquilo, porque o Santos agora tem uma sequência muito difícil, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então para ter um certo respiro, porque aí você teria o Mirassol com 23 pontos e o Santos com 28. Pô, você abre 5 pontos de diferença, seria ótimo, excelente pra gente. E o Santos, de novo, quantas vezes a gente fala, né? Pô, rodada perfeita, só depende do Santos. O grande problema é esse, depende do Santos. O Santos parece que não quer se livrar dessa luta contra o rebaixamento. Parece que o Santos quer até o final, até as últimas rodadas, brigando para não ser rebaixado, brigando para não cair, fazendo conta, né? E a gente tendo que torcer para os adversários tropeçarem. Mas assim, foi uma partida, um primeiro tempo, que me empolgou, de novo, né? O Santos que empolga a gente, depois vem a realidade. Porque era o Santos que estava fazendo algumas associações. Teve uma jogada muito bonita ali de Neymar com Gabigol. O Neymar encontra o Gustavinho perde uma oportunidade claríssima ali, logo nos primeiros minutos, né? Acho que 3 minutos do primeiro tempo. Então era um Santos que tava, pô. Era um Gabigol que tava pressionando bastante o Walter, um Santos que tava mordendo. Falei, pô, só dá Santos. Daqui a pouco a gente vai fazer o primeiro gol. É um jogo que está sob controle. O Mirassol não tinha ainda exigido o Gabriel Brazão, não tinha ido ao ataque. Só que aí, meus amigos, aos 35 minutos, o Escobar ele erra um passe fácil. O Santos estava com vantagem, inclusive se o Escobar ele acerta esse passe, o Santos poderia progredir com perigo. E aí ele erra esse passe e gol do Mirassol. O Eduardo acaba, que faz o gol, acaba recebendo sem marcação, finaliza sem marcação, e o Mirassol faz esse primeiro gol. O Santos volta para o segundo tempo com mudança, ele coloca o Bom Tempo no lugar do Rony. Tivemos a possibilidade também, né, de empatar um contra-ataque que o Neymar acaba acionando o Barreal acaba não conseguindo fazer o gol, enfim. Depois tivemos a saída do João Schmidt, a entrada do Roleiser, né? O Cuca tenta colocar jogadores com mais qualidade no passe para tentar se aproveitar desse Mirassol que estava jogando mais fechado, né? A estratégia do Cuca para mim foi essa, só que Roleiser não entra bem, o Bom Tempo também não entrou bem, e aí era um Santos que ainda encontrava muita dificuldade, errava muitos passes, um festival, um erro assim atrás do outro de passe que, nossa, dava nervoso de se irritar, a forma como o Santos errava passes. Só que aí o Neymar encontra o Barreal faz um belo gol, o Santos empata, e aí depois passa uns 5 minutos, tem a expulsão do jogador do Mirassol, e quando tem a expulsão do jogador do Mirassol, o Santos tinha acabado de fazer um gol. Falei, pô, o Santos vai pra cima, a gente vai conseguir essa virada e bora. Eu me arrisco a dizer que a expulsão foi ruim pro Santos. Eu me arrisco a dizer. E por que eu falo isso? Porque é uma expulsão que o Mirassol tava pontuando, né? Tava 1-1, tava pontuando. E o Mirassol fala, bom, não dá pra gente então insistir em atacar o Santos. Vamos se fechar. O Mirassol se fecha
E o Santos, que já estava com dificuldades, 11 contra 11, de tocar a bola, de conseguir incomodar o Mirassol, fica ainda com mais dificuldade. E era um Santos que, de novo, duas questões que me incomodam, que eu pareço um disco arranhado aqui nesse canal. O Santos depende muito do Neymar quando ele está em campo. Os jogadores têm preguiça de fazer qualquer coisa para tentar decidir o jogo. Tem que sempre ser o Neymar para decidir o jogo. O Tassiano recebe uma bola que era para ele girar e tentar uma finalização. Não, ele passa para o Neymar, que não era a melhor opção. Os jogadores do Santos toda vez tentando o Neymar. E não acho que o Neymar fez um jogo ruim, tá? Só que não foi um jogo brilhante. Ele dá assistência pro Barreal e tal, mas parece que os jogadores do Santos ficam sempre querendo que ele resolva alguma coisa. Então isso me incomoda muito. É um Santos que não consegue também dominar o jogo. Eu sempre bato nessa tecla. Parece que o Santos prefere jogar com times tecnicamente melhores, que jogam um pouco mais exposto, né, indo mais ao ataque, do que o Santos dominar a partida. Porque o Santos parece que não sabe o que faz com a bola. É mais interessante para o Santos jogar contra um Palmeiras, por exemplo, que vai enfrentar, do que o Mirassol, do que uma Chapecoense. Ainda mais se esse jogo for na Vila Belmiro, que o Santos tem ali meio que a obrigação de dominar o jogo, né, de tomar a iniciativa. Parece que é um Santos que só sabe jogar em contra-ataque. O Cuca precisa encontrar alternativas para ser um Santos que também consiga dominar o seu adversário jogando em casa. Saiba o que fazer com a bola. O Santos não sabia o que fazer com a bola. E ficou com um jogador a mais, parece que piorou. E aí, as substituições, né, como eu disse, ele coloca o Bom Tempo no lugar do Rony, depois o Roleiser no lugar do João Schmidt. Aí ele tira o Barreal e coloca o Tassiano. Eu tô gravando esse vídeo, eu não vi a entrevista do Cuca, não sei se ele vai falar sobre isso, mas me pareceu que o Barreal, na hora do gol, ele sente alguma coisa. Não sei se ele saiu por conta disso, mas ele coloca o Tassiano e aí você tinha Tassiano e Gabigol, os dois em campo. Ele percebe que não dá muito certo, ele não ia tirar o Tassiano, né? Acaba saindo o Gabigol que não fez uma boa partida, sai reclamando. E aí ele coloca Davizinho e Cabadeiro, e aí ele tira o Igor Vinícius e o Gabigol. O Davizinho eu teria colocado bem antes, tá? Eu já teria voltado pro segundo tempo com o Davizinho. Porque é um jogador que é mais incisivo que o Igor Vinícius. Eu não gostei da partida do Igor. Não gostei. E o Davizinho é esse cara que vai mais pra linha de fundo, tenta o drible. Então eu já teria voltado pro segundo tempo com o Davizinho. O Cabadeiro, não sei se era a melhor substituição, pensando que não é um jogo de contra-ataque. O Cabadeiro, ele funciona muito melhor num contexto de contra-ataque. Lá contra o Remo, jogando fora de casa lá no Equador. Aí você, beleza. Beleza você ter ali um Cabadeiro. Talvez tu colocasse outro jogador, né? Não tô falando que é um jogador que me encanta os olhos, mas eu teria mais sentido se ele coloca o Moisés, por exemplo, ao invés do Cabadeiro. Ou se ele coloca o Miguelito no lugar do Cabadeiro. Não tô falando que são dois jogadores que, o Santos tivesse eles em campo. Não tô falando nesse sentido. Mas a característica de jogo é melhor do que do Cabadeiro. O Cabadeiro, pra mim, é jogador para contra-ataque. Ou aquele atacante que você coloca para ajudar a defender. Não era esse o cenário, né? Enfim, foi um Santos que não conseguiu aproveitar uma possibilidade de abrir uma certa diferença na classificação, o que me incomoda muito, tá? Porque a gente tem essa expectativa de, o Santos vai conseguir e tal, não sei o quê, né? A gente imagina vários cenários positivos. Ainda mais com os resultados do Santos de classificação na Sula, de ter vencido o Vasco. Então era um Santos que poderia ter aproveitado melhor jogar em casa na Vila Belmiro, parabenizar o torcedor que fez uma bonita festa. Pena que os jogadores do Santos acabaram não presenteando vocês, né? Que apoiaram antes mesmo da bola rolar, ainda na recepção aos jogadores. Agora a gente pega o Palmeiras pela Copa do Brasil, vamos ver qual que vai ser a estratégia do Cuca. Depois, no próximo final de semana, domingo, o Santos pega o Corinthians fora de casa. Então, 2 clássicos aí na sequência fora de casa que o Santos vai ter que se segurar. Principalmente com o Palmeiras, pensando, né, no jogo da volta, pensando numa classificação, e o Corinthians que o Santos vai ter que vencer. É o que eu falo. Tinha perdido pontos contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, teve que buscar em São Januário. Perdeu ponto contra o Mirassol, vai ter que buscar na Neoquímica. É isso. Nájila, mas é difícil. É difícil, mas e daí?
O Santos se colocou nessa situação. Seria muito mais fácil se o Santos vencesse hoje do Mirassol e aí tenta um empatezinho contra o Corinthians na Neoquímica. Beleza, eu não ia reclamar. Ah, é difícil jogar lá e tudo mais, mas pô, a gente já venceu do Mirassol. Dá pra você conciliar. Até isso o Santos tem que pensar. O Santos não vai vencer todos os jogos. Mas certas partidas, certos adversários, você tem que vencer pra você se empatar, não é o final do mundo. Agora, se o Santos perder ou empatar com o Corinthians na próxima rodada, aí é complicado. Aí é complicado. Enfim. Ai, ai. Sentimento de derrota. Não sei se vocês estão com esse sentimento, mas eu estou. É isso. Grande abraço pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.